Me diz uma coisa, quando você se olha no espelho, sempre pensa em mudar algo em seu corpo ou se aceita como é? O Brasil está entre os países que mais fazem cirurgias plásticas. Nas redes sociais, é bastante comum a gente ver pessoas passando por procedimentos estéticos. Algumas pessoas fazendo, inclusive, dezenas de cirurgias para atingir um determinado padrão. Para falar sobre esse assunto, convidamos o psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem, Liache? Tudo bem. Bom, tem gente que faz, assim, milhares e milhares, não, milhares é muito, mas, tipo assim, dezenas de cirurgias. Falam, inclusive, gastei tantos mil para chegar num padrão que fica completamente fora do padrão humano, quase, né? Algumas pessoas exageram tanto que se transformam numa outra pessoa, né? Eu acho que qualquer procedimento estético, seja invasivo ou não, uma cirurgia ou um procedimento normal estético, ele é válido no sentido de melhorar ou potencializar a autoestima da pessoa, seja homem, seja mulher. Porque a autoestima é um dos valores mais importantes que a gente carrega durante a nossa vida. Isso nos ajuda a enfrentar problemas, nos ajuda a enxergar aquilo que nós somos de fato, para nos aceitarmos do jeito que nós somos, para encontrar os limites. Então, quando eu sei quem eu sou de fato, eu sei qual é o meu limite. E o meu limite pode ser ampliado ou rebaixado conforme o nível da minha autoestima. Então, qualquer procedimento estético, Elaine, que valorize a autoestima, que resgate uma boa autoestima, ele é válido, sempre é válido. Mas quando passa do ponto... A gente tem muitos artistas, né? Um amigo meu brincava que a Hebe Camargo, se ela fez tanta plástica que se ela levantasse a cabeça o pé vinha junto, tão esticada que tinha. Mas enfim, é lógico que é uma brincadeira, mas tem muita gente assim. E a gente vê gente deformada, que nem parece mais um ser humano. E ela se olha no espelho e se acha interessante, e é isso que eu quero. E ainda está faltando um detalhezinho aqui. Como você falou, dezenas e dezenas de procedimentos cirúrgicos, estéticos, no sentido de buscar um padrão inatingível, porque na verdade ele nunca se conforma. Essas pessoas que estão envolvidas nesse procedimento de buscar uma imagem estética externa muito valorizada, elas nunca vão encontrar um padrão adequado. A gente tem dados que comprovam que a gordofobia é uma das coisas que tem mais preconceito do que até às vezes o racismo ou outros tipos de preconceitos, né? Sim. E a gente vê movimentos hoje chamados body positives, né? De pessoas falando que, ok, você não precisa ser tão magra, você não precisa ser sarada, você não precisa... Mas a gente percebe que ainda tem uma luta, até mesmo dentro daquelas pessoas que estão trabalhando para aceitar o corpo como é, né? Com certeza. Eu tenho pacientes que me procuram por conta dessas questões estéticas. Pessoas obesas, pessoas que têm determinadas saliências nas extremidades do corpo, mãos grandes, pequenas, baixinho demais, ou largo demais e assim por diante. As pessoas estão procurando sempre uma boa autoestima. Mas o que é importante notar é que toda pessoa que não está contente consigo mesma, ela está usando uma régua externa, normalmente. Então, qual é o padrão de beleza? O padrão de beleza é ditado antigamente pelas revistas femininas, né? Especialmente a mulher é muito mais cobrada nesse quesito que o homem, mas o homem evoluiu, vamos colocar assim, nesse sentido de buscar também uma perfeição no corpo e assim por diante. Então, por exemplo, o que acontece em relação a movimentos como este, do body positive, eu tenho muito cuidado em tentar observar sempre a minha vida de fora para dentro. Ou seja, eu tenho um padrão estético externo e esse padrão é que vai acabar normatizando o que eu sou, o que eu devo ser. Então, muitas pessoas olham para o corpo de determinadas atrizes, modelos, atores, que gastam milhares e milhares de reais e dólares em procedimentos específicos, às vezes nem cirúrgicos, só de estética mesmo, de salão, uma boa maquiagem, mas passam horas e horas se produzindo para passar uma boa imagem. Por quê? Porque eles vivem disso, o artista vive da imagem. Então, eu lembro de uma reportagem de uma grande modelo, a Cindy Crawford, antiga,
nos anos 90, e ela falava assim: eu acordo de manhã, eu não sou a Cindy Crawford. Quando eu me olho no espelho, eu não sou aquela modelo. Ela dizia que gastava todo dia 2h30, 3 horas diante do espelho, com maquiador profissional, com maquiagem, né, com um cabeleireiro, para sair Cindy Crawford de casa. Ou seja, então ela não era ela mesma, porque ela vivia de uma imagem. E o que acontece é que a maioria das pessoas usa essa régua externa. Para se sentir, ao dia que eu tiver aquele corpo, aquela barriga de tanquinho e aquelas coisas todas que a gente tem os termos todos aí elas vão se sentir felizes. Mas não é uma felicidade dela, não nasce de dentro para fora, é sempre de fora para dentro. Eu tenho cuidado com esses movimentos que criam esses estereótipos. Body positive é um modelo disso. E assim, o que dá para começar a pensar para se aceitar mesmo? Até querer melhorar, todo mundo pode querer melhorar, mas não entrar nessa neurose de eu tenho que perder 30 quilos, eu tenho que ter abdômen sarado. Sim. Eu penso o seguinte, primeira coisa, uma pessoa obesa, ela tem tendências maiores em relação à sua própria autoestima e também à sua própria saúde física. Eu tenho um cunhado médico que diz que uma pessoa com obesidade mórbida é um para-raio de doença. Então, primeiro que é saúde física, saúde de longevidade, de saúde fisiológica mesmo. Agora, qual é o padrão? Quanto que ela precisa emagrecer? Se ela tem 120 quilos... Para ter uma boa saúde, se ela tiver 95 quilos e tiver uma boa saúde, não está bom? Tá. Mas muitas vezes ela busca aquele padrão dos 60 quilos. E que para ela, até geneticamente, fisiologicamente, é impossível de alcançar. Então ela precisa, por isso que eu falo que não é de fora para dentro. O padrão correto de uma boa autoestima é de dentro para fora. Como é que eu me sinto dentro? Como é que eu me vejo? O que acontece dentro de mim que está medindo a minha vida em relação às outras pessoas? Eu só vou me sentir bem se eu estiver com determinado peso, se eu tiver cabelo, se eu tiver, enfim, algum padrão estético aceitável ou muito divulgado pela mídia, assim por diante. Eu insisto na questão da ideologização dos conceitos de bem-estar. Eu preciso e busco um bem-estar não em nome daquilo que a maioria está falando, mas em nome da minha própria saúde. Já disse algumas vezes aqui que nós precisamos buscar uma autoimagem boa, como eu me vejo, para depois encontrar uma autoestima, como eu me sinto. Autoimagem, como eu me vejo. Autoestima, como eu me sinto. Eu só posso me sentir bem se eu me ver, me enxergar bem. Então, sempre de dentro para fora. A partir dos meus reconhecimentos, de quem eu sou, das valorizações que eu tenho. Então, se eu tenho 130 quilos e eu chegar no 100, não é o padrão de fora estético, mas para mim está bem e eu estou bem de saúde e está tudo certo. Então tem que tomar esse cuidado e se começar a ver que está degringolando a coisa, procurar ajuda, né? Com toda certeza. Tá certo. Muito obrigada, viu? Obrigado a você.